Boa noite. Vamos entrando a primeira live do ano de 2022. Que honra estar aqui hoje com vocês. Boa noite, pessoal. Vamos entrando. Eu sou Katla. Hoje vamos falar de um tema bem legal, bem interessante, como elaborar a previsão orçamentária do ano de 2022. Meu áudio tá ok, pessoal? Vai colocando um joinha, só para eu ver se tá tudo ok, antes de começar. Conseguem me ouvir? Vamos compartilhar essa live com todos os seus amigos aí que fazem parte do seu ciclo do Instagram. Boa noite, César, o nosso convidado especial já está aqui. Vamos entrando, hoje o tema é bem legal. E não poderia ser outro, né, para iniciar o ano. Vamos falar sobre como elaborar a previsão orçamentária deste ano de 2022. Vamos dar dicas para vocês bem legais. Sejam bem-vindos à live do Condoconta, o banco oficial dos condomínios brasileiros. Pode esquecer a burocracia, as filas, os pagamentos de tarifa com manutenção de conta, emissão de boletos e transações como o TED, por exemplo, dos bancos tradicionais. Aqui no Condoconta é 100% gratuito. Além disso, oferecemos também os nossos serviços como financiamento, seguro condominial e receita garantida, a inadimplência zero. Eu sou Katla Delbello, especialista condominial do Condoconta, e hoje vamos falar sobre uma das tarefas mais importantes da rotina do síndico: como elaborar a previsão orçamentária e, claro, deste ano de 2022. Fiquem ligados que vamos dar dicas bem interessantes para vocês. A parte do trabalho do síndico fazer uma previsão orçamentária eficiente, a atividade é considerada uma das partes mais importantes da gestão condominial. Com ela, é possível montar o planejamento financeiro do empreendimento e garantir que todas as demandas sejam atendidas ao longo do ano. Em resumo, a previsão orçamentária é o processo de análise e decisão sobre como o dinheiro arrecadado pelo condomínio será empregado durante o ano. Trata-se de uma estimativa, claro, né, das despesas futuras do condomínio baseadas nos custos dos meses anteriores. Para te ajudar a elaborar a previsão orçamentária de 2022, recebemos aqui o proprietário do condomínio remoto, César Siquieri, para falar um pouquinho sobre isso. Então, aproveite a oportunidade para saber mais e tirar as suas dúvidas. Vou convidar aqui, então, o nosso convidado. Boa noite! Boa noite, Cata. Tudo bem? Deixa eu só equalizar o som aqui. Tá. O meu tá bom, César? Para mim aqui estava um pouco alto. Deixa eu aumentar. Meu som tá bom aí para você? Para mim tá ótimo o teu som. Tá Pessoal, ótimo. o som do César tá bom? Tá A bom aí? divisão aqui da tela tá bom também? Tá pegando certinho aqui. Deixa eu equalizar. Acho que Aí, tá sim. eu acho que Tudo tá bom. certinho, tudo certinho. Que honra, César, abrir o ano de 2022 com uma live, né, falando sobre um assunto muitas vezes polêmico, um assunto muito importante, né, que é de suma importância dentro de um condomínio para um síndico, e nada melhor, né, do que você aí, expert na área, para compartilhar um pouquinho da sua experiência conosco, né? Então, se apresente, por favor, conte para todos aqui quem é o César, conta um pouquinho, para que a gente possa iniciar então a nossa live. Ó, pessoal, deixando bem claro aqui que quem escolheu essa parte difícil de falar foi a Condoconta, tá bom? Porque você falar de previsão orçamentária, pessoal, tipo assim, eu fiquei com a parte de, olha, César,
você vai calcular se, claro, se, quanto vai ser a cota condominial. Então, eu fiquei com a parte um pouquinho, no lugar de síndico, é um pouquinho mais complicado ali do síndico falar, pessoal, ó, vai aumentar, vai manter, vai diminuir. É difícil diminuir, mas a gente já fez isso várias vezes. E tem várias estratégias que ao longo aqui da live eu vou falar como manter, como diminuir e se aumentar, não aumentar tanto, mas com o passar do tempo aqui, ó, com o passar da live, eu vou falando aos poucos e no final eu vou fazer um resumo, claro, né? E dar dicas, estratégias, não só para manter, mas também forçando umas estratégias que eu tenho que diminui a taxa de condomínio. Mas, me apresentando, primeiramente, Cátala, eu me chamo César Siquieri, estou aí na área faz quase 10 anos, ali como síndico profissional, como administradora de condomínios, a gente tem uma abrangência grande ali de condomínios, e nisso a gente recebe todos os tipos de história, de dúvidas, de contestações. Já participei de muita assembleia de prestação de contas, de previsão orçamentária. Eu gosto de colocar essa nomenclatura de previsão orçamentária, porque o pessoal do condomínio não vai tão bravo. Coloca lá a atualização de cota condominial para você ver. O condomínio Ninguém inteiro. aparece. Não, o condomínio inteiro aparece para brigar. Então, mas já vão com 7 pedras na mão, né? Ninguém quer aumentar a taxa de condomínio. Se você falar em aumentar, os síndicos que estão presentes aqui, eles vão saber como que é uma previsão orçamentária de você falar assim, César, vai aumentar a taxa de condomínio aqui. Ninguém quer. Qual as estratégias que eu fiz? Com o passar da live, eu vou falando quais estratégias que eu fiz para diminuir. Vários condomínios eu diminuí. E com a ajuda da Condoconta. Isso eu vou revelar lá na frente. A Condoconta ajudou bastante aí, não só em manter, mas diminuir. Isso também é relativo de condomínio para condomínio. Não vou generalizar, porque tem condomínios que está numa fase de reforma, ou tem condomínios que está ali com muitos equipamentos precisando de manutenção. Aí não tem como também. Então, o que eu vou fazer aqui? Dependendo da gestão que o condomínio teve, dá sim para manter, dá sim para diminuir a taxa de condomínio. Vou dar algumas dicas, mas finalizando aí minha apresentação, porque eu falo demais, vou tentar falar um pouco menos para não enrolar muito essa live aqui e passar realmente um conteúdo relevante aí para todo mundo que está assistindo. E me pediram, Cátala, para deixar gravado, porque muita gente não pode participar. Você vai deixar gravado essa live? Com certeza. A voz do povo é a voz de Deus, então a gente vai deixar gravado. O pessoal falou assim, César, eu não vou poder participar, você deixa gravado? Eu falei assim, eu vou conversar com certeza. Com a CEO ali do Condoconta. Opa, não sou CEO. O CEO não está aqui, mas a gente representa aqui muito bem. Legal, César. Agradeço a oportunidade aí. Finalizando, não sou apenas administrador de condomínio, mas há mais ou menos uns 3, 4 anos eu virei síndico profissional. O objetivo de virar síndico profissional não foi com objetivo financeiro, mas foi mais com o objetivo de laboratório. O que é esse laboratório? Você está na pele do síndico e passar pelas situações que eles passam na hora de aumentar uma taxa de condomínio. Antes, eu chegava para o síndico e falava assim, ó, vamos aumentar a taxa de condomínio, jogar um GPM e vamos aumentar 10%, 20%, 30%, a despesa, vamos jogar a despesa. Eu era um pouco mais seco. Depois que eu entrei como síndico... Sentiu na pele, né? Aí eu comecei a ver tanto que é difícil para um síndico chegar nas pessoas e falar assim, vai aumentar a taxa de condomínio. Tem síndico que prefere ter um déficit
do que falar de aumento de taxa de condomínio para os moradores. Então, aqui, no decorrer da live, eu vou dar algumas dicas para Ótimo. evitar esse reajuste da cota. Ótimo. Mas, Então, eu já vou então logo de início, porque pode ser que tem pessoas aqui que sabem o que é e pode ser que tenhamos aqui pessoas que não sabem o que é, né, César? Então, eu já vou logo de cara te fazendo a pergunta: o que é a previsão orçamentária do condomínio e qual a sua importância? vamos lá. Para responder essa pergunta, vamos puxar ali no artigo 1348 do Código Civil, no inciso 6, mais precisamente. Mas o que é a previsão orçamentária? Diferentemente do que o 1348 fala, que é a prestação de contas, a previsão orçamentária está no inciso 6. Ou seja, a prestação de contas é algo passado que você vai mostrar para as pessoas o que aconteceu, no que foi gasto. É que um é meio linkado com o outro, só para deixar... Porque muitas pessoas não sabem desse vínculo, mas só que o que todo síndico tem que fazer, eu falo muito na prática, eu não vou falar muita teoria, vou falar teoria também, mas só que eu vou falar na prática, porque o síndico vive a prática. Então, na Assembleia do Começo, geralmente as convenções fala que até mês 3 ou em janeiro tem que fazer a prestação de contas. Juntamente com a prestação de contas, faz-se a previsão orçamentária. Eu faço isso, não só eu faço, mas recomendo para todos os síndicos fazerem isso numa assembleia só. Faz a prestação de contas. O que é a prestação de contas? Você provar para todos, através de planilhas, através de dados, para onde que foi o dinheiro, quanto tem em caixa, quanto tem no fundo reserva, quanto o condomínio ali tem eu falo de gordurinha ali, ó, de dinheiro sobrando na conta corrente ali para gastar. Ou seja, teve um saldo positivo ou um saldo negativo? Esse que é a prestação de contas. A previsão orçamentária já é algo futuro. Olha, o que eu vou fazer no futuro e eu vou dar conta com o dinheiro que eu tenho e que eu estou arrecadando hoje, se é despesa fixa ou variável, o que seja. O que eu estou arrecadando hoje, eu vou dar conta de pagar as contas futuras que irão vir? Então, a diferença entre prestação de contas e previsão orçamentária, para as pessoas que estão entrando aqui, que têm alguma dúvida, primeiramente é essa parte. Uma é você provar o que você gastou e a outra é você falar para o morador: pessoal, esse ano a gente tem que fazer uma reforma. Esse ano os equipamentos estão com mais problemas do que o ano passado. Tem o dissídio, tem várias outras coisas ali para fazer um reajuste. Então, ou seja, a previsão orçamentária é um cálculo que você vai fazer sobre dados para fazer a taxa de condomínio ou a cota condominial. Cada região fala uma nomenclatura, mas a padrão é cota condominial. Para você ver se a cota condominial atual supre a demanda de contas a pagar no futuro. Que vai ter, no caso, no ano, né? No caso, no ano. Isso, para que as pessoas entendam. Isso mesmo. Durante todo o ano. Ou seja, você faz no começo a previsão para todo o ano. Então, você tem que fazer um cálculo através de tabelas, né? Para demonstrar se o condomínio vai dar conta, não vai dar conta de pagar e provar para o pessoal através de planilhas. Perfeito. Eu acho que eu dei conta ali de explicar algo que... Isso daí, essa questão de previsão orçamentária e prestação de contas, dá um livro. Eu tentei explicar, né? Aqui em alguns minutos. Dá um livro, surgem muitas dúvidas, né, César? Até eu vou aproveitar aqui, pessoal, quem tiver dúvidas ou quer fazer qualquer comentário que seja relevante a gente comentar aqui, coloca na caixinha, tem uma caixinha aqui com um maisinho ou com ponto de interrogação aí para vocês, coloquem aqui, assim eu não me perco, né, com a quantidade de comentários que são colocados aqui, porque tem um comentário aqui da Lu Milan, que eu achei bem interessante, tá lá, eu tive que subir, eu achei bem interessante, eu vou ler aqui para todos. Ela fala assim: César,
Pedi auditoria depois que descobri que administrador e assessoria jurídica são do mesmo dono, com CNPJ, mas com CNPJs diferentes. E a taxa de inadimplência... Ó, subiu o comentário aqui, ó, para mim some. Então eu tenho que voltar. E a taxa, cadê, meu Deus? Ó, e a taxa de inadimplência, isso aumenta... E a taxa de inadimplência, isso aumenta a taxa? É que, como ele falou, é muito relevante, né? Depende muito da previsão orçamentária, que é uma coisa... Inadimplência é uma coisa, previsão orçamentária é outra, né? Peraí, Cátila, faz a pergunta para mim que eu também não entendi. Ó, já muito subiu, bem. já foi... Ó, Lu, eu vou pedir para você colocar ali pra gente na caixinha de perguntas, pode ser? Porque para mim já sumiu aqui, já foi lá para cima. Mas vamos lá, respondendo mais ou menos. Não tem importância da administradora e o síndico ser do mesmo lugar. Isso não importa. Que ela pediu auditoria e tal. Isso não importa. O que importa é a prestação de contas. Ele está fazendo... O que saiu da conta corrente tem a comprovação? Se tem os dois, né, tá certo, não importa, porque às vezes algumas pessoas confundem que você tem os dois poderes, você faz o que você quiser. Não é bem assim. Tem casos, exceções, tem até reportagens que saíram aí sobre administradores que desviaram. Quando você dá os dois poderes para uma pessoa só, fica suscetível a isso. Mas o que eu faço? Eu tenho esses dois poderes em alguns condomínios, inclusive eu sou administrador e síndico profissional. Mas quando eu tenho esses dois poderes, eu fico com medo. Eu fico com medo, não da minha honestidade, não da minha prestação de conta, mas só que o que as pessoas vão pensar. A estratégia e a dica que eu dou para todo mundo: pega o seu conselho, faz um grupo e tudo que você for pagando, você joga nesse grupo. É uma estratégia, é uma dica que eu estou dando para os síndicos. Tem bastante síndico aqui que pode ser que tenha esses dois poderes. Tem síndico aqui que faz os dois, que também... administradora, tem síndicos que não contratam administradores, síndicos profissionais, que eles fazem tudo. Então, a gente tem que fazer aqui de uma forma genérica. Então, o que eu faço quando eu tenho esses dois poderes? Eu faço um grupo, eu tenho vários grupos aqui da diretoria, e tudo que eu vou pagar, eu mando o comprovante. Ou mando o recibo, ou eu mando a nota fiscal nesse grupo. Ou até mesmo para aquele condomínio que tem conta, no Condoconta, né, César, o síndico ou os moradores, eles poderão acompanhar em tempo real a previsão orçamentária deste condomínio, né? Não precisando colocar em grupo de WhatsApp, pelo amor de Deus. Perfeito, Tu vai ficar doido. Perfeito, Cato. Essa tecnologia da Condoconta está ajudando tanta gente. Para mim, ajudou de tal forma que você... Pessoal, o que a Cata ela quer dizer é que no Condoconta é um banco digital exclusivo para condomínio. Você paga a conta, traduzindo o que a Cata ela falou aqui. Você paga a conta, olha que coisa interessante. Você paga a conta, já abre uma aba para você adicionar o comprovante. Depois disso, você finaliza a conta. E você pode passar o acesso da sua conta, claro, né, para os moradores visualizar as despesas do condomínio. Então, as vantagens. O que a Condoconta fez? Fez algo inovador que eu não vi em nenhum outro lugar. Por isso que eu falei assim, poxa, eu preciso ter a Condoconta como parceira aí. Não, eu não estou falando bem para ter alguma vantagem aqui. Não estou tendo vantagem nenhuma, pessoal. Mas é justamente, né, César, essa visão que nós proporcionamos para você e para os seus clientes, que são os moradores, dessa transparência. Então, você como síndico, mas também como administradora, ficava receoso, né? Então, o Condoconta ele veio justamente para trazer essa tranquilidade de uma gestão mais transparente, onde condôminos poderão acompanhar em tempo real toda a movimentação financeira do condomínio, o que foi pago, para quem, quando, enfim. Olha uma coisa legal que isso daí ajudou bastante. Antes de falar esse
pulo gato que eu vejo na Condoconta, eu vou falar sobre... Só explicar. O grupo que eu fiz, Carta, não é... é mais para mostrar para ele, para a diretoria e pegar a aprovação. Claro. Antes de lançar ali no Condoconta. Mas ó, olha que coisa legal que o Condoconta tem. Isso eu não vi em nenhum lugar. E isso eu falo para todos os meus síndicos também. Não tem como você sacar dinheiro. Síndico, tem alguns síndicos que acham ruim, mas só que você perde um rastreio do que você está pagando. Depois que eu fiz a parceria com a Condoconta, eliminei talão de cheque, eliminei dinheiro. Cátila, se você souber o tanto que facilitou, agora eu estou falando como administrador, tá bom? Como administrador. Como facilitou a minha prestação de contas? Porque quando o síndico saca o dinheiro, geralmente ele não contabiliza, claro, tem muitas exceções, mas só que aquelas moedinhas, aí acaba saindo isso fora do controle do síndico. Às vezes, tem vezes que você é roubado, furtado, perde o dinheiro. Então, quando você saca o dinheiro, você abre um leque de possibilidades de erro e você está gerenciando um condomínio. Tem um monte de gente atrás de você. Então, qual que é a vantagem de não poder sacar? Toda a tua transação é rastreada dentro do Condoconta. Ou seja, você faz um TED, você vai depositar dinheiro, deposita através de um boleto, e tipifica o porquê que está gerando esse boleto. Então, é uma das vantagens que eu gostei bastante da Condoconta também. Ó, aqui a gente tem uma perguntinha, César. De Luca Anderson. Ele colocou 2 perguntinhas aqui para mim. Então, talvez isso seguindo nessa linha do grupo que tu tens, tá? Você deixa a administradora realizar os pagamentos ou somente após sua aprovação na conta do banco? Talvez ele esteja perguntando como síndico, né? Vamos lá. Como síndico, eu gosto de ser transparente. Eu vou falar para vocês que quando eu tenho esses 2 poderes, que eu sou síndico e sou administrador de condomínio, eu já não me preocupo, eu me preocupo muito o que as outras pessoas do condomínio vai pensar de mim. Isso é muito, muito importante. Às vezes sai nesses grupos, sai uma fumacinha, você já tem que ir lá e abafar a fumacinha, você tem que esclarecer. Já aconteceu comigo? Com certeza acontece com todos os síndicos. Os síndicos que estiverem aqui me escutando vai entender o que eu estou falando. Às vezes, eu já vi, eu vou contar uma historinha aqui antes de finalizar essa questão. Eu já vi síndico chegando com sacola de compra do mercado e morador apontar o dedo e falar, você está pegando dinheiro do condomínio para comprar. É uns absurdos, mas só que o que a gente tem que tomar cuidado é com fumaça, não deixar essa fumaça se alastrar. Então, saiu uma fumacinha lá, você fala assim, pessoal, olha, as notas fiscais estão aqui, as notas fiscais, vocês podem vir no condomínio. No caso, quem trabalha já com a Condoconta há muito tempo, as notas fiscais estão no Condoconta, vocês podem acessar com o seu login e senha e olhar lá. Se tiver alguma demonstrativo dúvida, financeiro, o demonstrativo financeiro que fica disponibilizado dentro do próprio aplicativo, né, César? Não só isso, mas também as contas originais, as notas fiscais originais ou o recibo original. Está lá. E também tem uma lei que pede para você deixar guardado algumas guias por um determinado tempo. Tem guia que é 5 anos, quando se trata de funcionários, varia de 10 até 30 anos você deixar guardado. Então, pessoal, uma dica aqui que eu penso que só essa dica aqui vale por muito tempo de estudo. Você guarda fisicamente esses documentos no condomínio. Se você tem funcionário registrado, por pelo menos 30 anos. Tem gente, até 10 anos eu estou jogando. Algumas guias de funcionários são 10 anos, tem que tomar cuidado. E algumas são 30 anos. Então, tem funcionário registrado? Deixa guardado pelo menos 30 anos. Então, se não tem funcionário, César, nunca trabalhei com funcionário. Os documentos podem ficar ali durante 5 anos ali arquivados. Então, toma cuidado
coisa aí. É só uma observação aqui. Perfeito. Então, César, voltando aqui para a gente tomar a sequência da previsão orçamentária, muitas dúvidas vão surgir. Já respondo aqui 3M, deve ser assessoria condominial. Primeiro, Condoconta é um banco 100% gratuito, tá? Não paga para manutenção de contas, para emissão de boleto, para transações como o TED, somos 100% gratuito. Não fala César, isso, cara. Eu ia falar isso lá no final. Você já está revelando. Já tô dando a cereja do bolo, mas é que eu não consigo, né? Eu fico aqui. Mas, César, deixa eu te fazer uma pergunta que deve ser, até eu recebi aqui na caixinha de perguntas. Mas como elaborar a previsão orçamentária de um condomínio? Como que as pessoas iniciam? Um síndico leigo que acabou de assumir, não sabe como, não tem ali a orientação da administradora. Como que ele faz isso? Uma previsão orçamentária para uma pessoa leiga. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que entender os custos, entender e não saber. É diferente entender e saber. Você tem que entender os custos do condomínio. Depois que você entendeu, você elabora uma planilha e fala assim, olha, o meu condomínio nos últimos 3 meses, ou pode fazer anual também, olha, César, eu quero fazer um negócio mais detalhado. Você faz durante os 12 meses, que é o mais correto, porque tem contas que você paga à vista e tem contas que você parcela ali até em 12 vezes, ou seja, um seguro, uma reforma, que seja. Então, você pega os 12 meses, que é o mais correto, e faz uma média de gastos. Dentro dessa média de gastos, você vai ter uma noção do que você está gastando atualmente. Uma média de gastos, você soma tudo durante os meses, divide por 12, você vai saber a média de gastos. César, a média de gasto do meu condomínio é R$10.000. Então, é uma tabelinha simples, tá, pessoal? Você pega as despesas de todos os meses e você vai somar todas ali, dividir por 12, você vai ter uma média das despesas. Você tendo a média das despesas, muito importante você deduzir inadimplência. Muito importante, porque todo mundo esquece da inadimplência. Aí eu vou fazer o cálculo e esqueço da inadimplência. Não só inadimplência, mas se sua convenção tiver o fundo reserva também, você tem que inserir o fundo reserva. Então, você tem que tomar cuidado. Você tem que fazer as despesas que você tem e contar também com a inadimplência. Então, nem sempre a sua receita, nem sempre, mas deixar claro aqui, você vai dar conta de pagar suas despesas. Por quê? Porque ainda tem a inadimplência e o fundo reserva. Então, dentro desse cálculo, esse cálculo é um pouco complexo para explicar. É bom mostrar essa tabela. Dentro desse cálculo, você tem que ver quanto você está arrecadando por mês. Fez a arrecadação por mês. César, eu estou tendo despesa de 10 mil e tendo receita de 12 mil, ok. Você está tendo um superávit de R$2.000. Mas só que aí, durante o ano seguinte, você tem atualização de funcionários, se você tem funcionários, né, que geralmente tem o dissídio. Agora, uma coisa importante que as pessoas não faziam, alguns condomínios não faziam, que é a implantação do e-social, você tem que tirar algumas, eu anotei aqui, alguns LTCAT, PPRA, PCMSO, PPP. Então, você tem que tirar esses laudos. E esses laudos não são baratos. Então, você tem que fazer a sua previsão orçamentária se baseando no passado, mas só que já prevendo o aumento no futuro. E também o IGPM. Então, você faz esse cálculo já prevendo que vai aumentar no ano seguinte. Então, César, olha, o que pode aumentar? Os preços das coisas vão aumentar? Índice IGPM. César, tem aumento do dissídio. O dissídio está em torno de quantos por cento? 3%? Então, tem mais 3%. Então, você soma o índice da inflação mais as despesas que você vai
vai aumentar, aí você tem um novo cálculo. Em cima desse novo cálculo, você vê o dinheiro que você está arrecadando atualmente vai dar para pagar ou vai sobrar muito pouco? Porque eu falo assim, ô Catla, tem que ter, eu chamo de gordurinha. Sim. Para o pessoal Até entender uma melhor. observação bem interessante, pegando só um gancho do que tu estás falando, César. O Deluca, o Anderson, ele colocou assim, então, só para complementar, e tu talvez vai conseguir, no que ele perguntou. Ele falou assim, César, e quando a conta mensal ultrapassa o previsto e o anual não? Como observar que anualmente teremos déficit, né, de caixa? Isso acontece É, sempre, isso daí até é porque é uma normal, previsão, né, gente? Não é o isso, exato. isso, Então, tem imprevistos. isso é normal. Deixar um abraço aqui para a Elaine aqui. Obrigado, Elaine. É, Você, todo mês, você tem que pensar num gráfico mais ou menos assim. Tem mês que você vai gastar mais, tem mês que você vai. Vamos resumir: tem mês que vai sobrar um pouco de dinheiro e tem mês que vai faltar dinheiro. Então, você tem que fazer uma média dos 12 meses. Está mais sobrando do que faltando? Ok. Se está faltando mais, você está puxando muito do fundo reserva para suprir algumas contas, tem coisa errada. Aí você tem que rever valores. Uma coisa que eu diminuí, que impactou bastante aqui na despesa do condomínio e equalizou, ajudou bastante, boleto. O Condoconta não cobra boleto. Uma coisa que é muito importante. Sim. Então, isso daí ajudou bastante. Eu tenho condomínios aqui de 217 unidades, tem condomínio aqui de 300 e pouco, mas, enfim, eu pagava R$ 2,90 por boleto. Olha, e tem bancos, tem gente que está me escutando aqui, eu não vou falar o banco, claro, né? Mas tem banco que cobra R$ 7,00 por boleto. Sim. R$ E 7,00. isso impacta Imagina, diretamente na previsão orçamentária, gente. Muitas ó, pessoas não têm noção disso. Muitas pessoas, nem mesmo os condôminos, não prestam atenção na sua taxa de condomínio, quanto que ele está pagando por boleto, né, César? isso, olha, eu fiz umas continhas aqui, 2,90 vezes 200 unidades, que é mais ou menos uma média, dá quase R$ 600 de boleto. Imagina esse dinheiro sobrando que você deixa de gastar, você já dá conta de equalizar a sua conta. Se está ali no limite, se você está mais gastando do que recebendo, você pode fazer duas coisas. Ou cobrar mais o inadimplente, diminuir a inadimplência, ou diminuir seus gastos. Então, você equaliza um dos dois. Diminui os gastos. Como que você diminui? Ah, César, mas está no limite. Você acha que está no limite, mas tem várias funções que você pode deixar de pagar. Por exemplo, agora a gente está conversando com a Condoconta, com a Catla, da Condoconta. Ela já falou, não tem despesa bancária e não tem despesa de taxa de boleto. Você diminuiu suas despesas. Ou você diminui a inadimplência também. Então, tem várias formas, várias estratégias de você deixar mais positivo do que negativo. Se acontecer 20% a 30% durante um ano dá negativo, isso é normal. Isso é normal. Você tem que fazer um cálculo que tem que mais sobrar do que você ultrapassar. E deixando bem claro, a gordurinha que eu falo, respondendo a pergunta, finalizando, a gordurinha que eu falo para deixar, você deixa pelo menos 20% de arrecadação. Por quê? Vai ter alguma manutenção muito pesada? Se é pesado, se dá conta de parcelar, você tem essa gordurinha aí para suprir essa despesa e não entra num déficit e você acaba pegando dinheiro do caixa. Deixando bem, uma coisa importante aqui, Cata, se a gordurinha que você tem, você jogar no fundo reserva, você não pode pegar. Você só pega mediante assembleia ou uma urgência ou emergência. Então tem gente que faz assim, ó, sobrou, tá sobrando aqui uma gordurinha, tá sobrando 10 mil, 5 mil reais, vou jogar para o fundo reserva. Você não pode pegar mais. Deixa uma diquinha,
é boba, mas às vezes o síndico fala assim, vou deixar isso daqui na minha conta corrente aqui parado, vou jogar aqui no fundo reserva. Jogou no fundo reserva, você já não pode mexer mais. Sim. Entendeu? Tem que tomar muito cuidado com isso. Tá bom, cara? César, show de bola. Ó, tem uma pergunta aqui do Cleiton que eu acho que é bem interessante. Então ele pergunta assim, posso pedir para a administradora fazer a planilha e depois eu mesmo montar a previsão? Com certeza. É Cleiton, né? Cleiton. O Cleiton, muito prazer, muito boa resposta também. Pergunta, né? Muito boa pergunta. Deixando bem claro, que eu já estou pensando ali lá na frente. Na resposta. Na resposta. Cleiton, quem é o responsável do condomínio é sempre o síndico. Então, a administradora está ali para ajudar, para assessorar. Claro, eles são profissionais da área, têm muita experiência, mas só que a gente sabe que tem casos, né? Tem algumas exceções. Mas só que a responsabilidade do condomínio, de civil, penal, e tudo que acontece dentro do condomínio, recai sobre o síndico. Então, o síndico deve, sim, analisar. Porém, eu recomendo muito o síndico fazerem algum curso para ter. Às vezes, o síndico é formado em finanças, tem um entendimento de auditoria, tem Até um porque pode ser construído no próprio Excel, né, César? Ali, tu vai colocando ali as despesas. Quais são, assim, os itens de suma importância que precisa ter na previsão orçamentária, César? Para até ajudar aqui o pessoal. Quais são os itens, assim, que é importante ter, que são aquelas contas mensais que todo mês vai ter? A gente pode dividir nas despesas ordinárias e extraordinárias todo mês. Ótimo. Né? A gente sabe que despesas ordinárias são classificadas as despesas fixas. Então, pessoal, o que é despesa ordinária? É uma água, energia, algum prestador de serviço, administradora, síndico, isso daí são despesas ordinárias. Isso. O que são as despesas extraordinárias? Despesas extraordinárias eu vou falar uma coisa que acontece muito. Queimou a bomba. Para reparar é R$1.000. Vamos colocar assim, R$1.000 para reparar, depende muito do porte da bomba. Mas só para consertar é R$1.000. Condomínio tem esse dinheiro? Se tem esse dinheiro, ok. Se não tem esse dinheiro, vira despesa extraordinária, ou seja, faz um rateio para todos pagarem. Mas só que você já tem que ter uma noção de ter uma gordurinha, o que eu falo é gordurinha para o pessoal entender melhor. Ter essa gordurinha para se acontecer, eu tenho uma bomba, César, se ela estragar, eu dou conta de dividir em 3, 4 vezes, eu dou conta de diluir nessa gordurinha que sobra para mim durante o mês. Se não der conta, vira despesa extraordinária. O que é despesa extraordinária? Todo mundo tem que pagar. Então, quando o condomínio, pessoal, tem exceções, tudo que eu estou falando aqui tem exceções. Quando o síndico faz um planejamento e prevê isso, a despesa extraordinária quase não existe. Então, uma dica, quando você vê que um condomínio tem muita despesa extraordinária, significa que o condomínio não fez alguns cálculos básicos do futuro que pode vir a acontecer. Por exemplo, seguro, para mim, é extremamente necessário, inclusive está na lei, seguro é obrigatório. De responsabilidade civil, né? Até penal também, caso aconteça alguma coisa. Mas civil e penal, seguro para condomínio não pode faltar. E atrelado ao seguro de condomínio, eu dei até um curso há um ano passado. Se você, olha o detalhezinho que eu vou falar aqui. Se o certificado do Corpo de Bombeiros não tiver redondinho, o seguro também não vale nada. Então, tomar muito cuidado. Às vezes você vai ter um gasto com o certificado do Corpo de Bombeiro, com a empresa que vai emitir a certificação, tem que ter na despesa, na previsão orçamentária isso. Porque uma coisa anula a outra. Se o certificado de Corpo de Bombeiros não tiver redondo, anula o seguro. Anulando o seguro, pronto. Aconteceu alguma coisa no condomínio, o condomínio tem que tirar do bolso para pagar, porque o seguro vai lá e vai falar assim, não, o certificado de Corpo de Bombeiros não está redondo. Primeira coisa, dependendo do valor, primeira coisa que eles pedem é o certificado de Corpo de Bombeiros. Então, muito importante. Tem os detalhes que tem no certificado de Corpo de Bombeiros, não vou entrar no mérito agora, que é uma coisa muito profunda,
Mas tem alguns detalhes ali que mesmo com certificado de Corpo de Bombeiros, anula também o seguro, tá bom? Só uma dica. Então, respondendo a pergunta, ó, seguro, certificado de Corpo de Bombeiros, o IGPM não pode faltar, porque as coisas sempre estão aumentando. Então, você equalizar com algum índice, eu gosto de escolher o IGPM. É muito importante você já fazer essa previsão orçamentária se baseando no IGPM. E dissídio não pode faltar também. Eu estou falando coisas, Cátala, que às vezes as pessoas esquecem e é de suma Sim, importância. que é Bom, importante quem, estar previsto, né, César? e é lei. São coisas É, que estão na lei que não tem como você falar assim, não sim, vou fazer isso. sim. Imagina, o dissídio. Não vou fazer isso, não tem como. Não, O, se- não. o seguro, não tem como você também deixar o seguro para trás. Gastos emergenciais, eu gosto de colocar esses gastos emergenciais como previsão orçamentária, porque pode ter uma necessidade de você comprar uma bomba para o condomínio, por exemplo. Olha, a bomba queimou. Tem condomínio que Uhum. a bomba derrete mesmo, não tem condições. Aí, ó, o que já aconteceu comigo já. Show. Queimou a única bomba do condomínio. Você tem, olha, sorte, graças a Deus a gente tinha fundo reserva, por isso que é bom o fundo reserva ter também. Sim. É outro item que eu ia falar. Ou fundo de reserva, ou aquela folguinha, né? Porque pegando aqui o que deixa eu ver, síndico, professor. Não, é Fátima, isso. A Fátima, ela colocou justamente assim, ó. Essa gordurinha é normal numa previsão orçamentária, mas quando o conselho não quer, ou os Hum. moradores, né? Então, gente, Ó, aqui. vou deixar um gatilho aqui que eu faço. Vou deixar um gatilho. Esse daqui é um gatilho que eu faço que sempre ajuda o síndico. César, eu fiz minha previsão orçamentária, mas só que eu fiz um cálculo de 20% de gordurinha, mas lá na hora a maioria dos presentes não aprovaram esses 20%. O que eu faço, César? Tem até o caso de não aprovar até a previsão orçamentária como um todo. Mas, enfim, respondendo à pergunta, você deixa um gatilho. Fala assim, pessoal, vai acontecer isso, isso, isso e isso, e pode ser que o condomínio não tenha esse dinheiro. Deixa tipificado isso em ata, de preferência. E deixa claro esse gatilho. Se o condomínio não tiver o dinheiro, despesa extraordinária sem consulta em assembleia. Eu gosto de colocar essa quando não aprovam, entendeu? Quando eles não deixam essa possibilidade, porque Uhum. vai acontecer, a gente Essa sabe que vai acontecer. gordurinha. Essa Uhum. gordura. Então, eu já deixo esse gatilho. Aconteceu um imprevisto, eu faço isso direto. Aconteceu um imprevisto, eu tenho alguns condomínios que o pessoal já está ciente. Eu limitei bem a previsão orçamentária, mas eu deixei claro para eles. Olha, qualquer coisinha que acontecer acima de R$ 1.000, o condomínio não dá conta de pagar. É despesa extraordinária. Eu só aviso para eles em grupo. Eu só mando mensagem para eles no grupo falando assim, ó, pessoal, despesa extraordinária por causa disso, disso, disso. É igual eu estava falando. Teve um condomínio que queimou a bomba. Olha a importância da prestação, previsão orçamentária. Olha a importância. Queimou a bomba. Todo condomínio, a gente sabe ali, a maioria dos condomínios, né? Estou falando todo condomínio vertical. Tem bomba. E quando queima? Vem cá, e se você não tem uma reserva, ou vamos colocar a gordurinha, ou se você não tem um fundo reserva, que alguns síndicos também não guardam, a gente tem que pensar Sim. na prática. Todas as situações, né, César, que a gente se depara. Isso, porque a gente está falando aqui com muita gente vai ver esse vídeo aqui também. Então, Uhum. imagina você não ter a gordurinha e nem o fundo reserva para comprar bomba. O condomínio vai ficar sem água? Os moradores vão ficar sem água? Então, você faz parte também do síndico enfatizar isso em assembleia, colocar a consequência de não ter um Isso, fundo reserva, de não ter essa gordurinha gordurinha. para o pessoal para o síndico estar usando para suprir algumas despesas essenciais para o condomínio. Não sei se eu dei conta de responder a Com pergunta. certeza deu. Até só aqui algumas pessoas colocaram algumas perguntas, mas que me chamou aqui foi o Alessandro Freitas.
Ele fez alguns comentários, algumas perguntas, e a primeira delas foi, tá, e quanto à previsão orçamentária, se a administradora cobra por isso? Alessandro, no meu conhecimento, eu estou há 4 anos no âmbito condominial, essa previsão orçamentária está dentro dos honorários da administradora, né? Até porque é algo obrigatório, tem que ter ali a prestação de contas, ela ajuda o síndico, ela auxilia o síndico a montar a prestação de contas, aquela do final do ano, e a previsão orçamentária do início do ano. Então, não deveria cobrar, ao meu ver, né? Sabe o que acontece, Cata? Eu acho que eu até sei o que ele está perguntando, porque acontece de algumas administradoras não cobrar a previsão orçamentária, mas cobrar a Assembleia da prestação de contas, da Assembleia de Prestação de Contas, Assembleia Ordinária que a gente fala, né? Você envia o contrato. Tem contrato Sim. que rege essa cobrança. Por quê? Tem vários tipos de contrato. Eu já Depende. Também depende de região, depende da tratativa. Então, isso é bem. Por exemplo, tem administradora que cobra um encerramento de exercício. Mas, geralmente, quando tem contador envolvido ali, tem funcionários registrados ali, algumas administradoras colocam o encerramento de exercício. É como se fosse, entre aspas, tá bom? Um 13º para a administradora. Tem administradora que não cobra isso, mas só que vai falar assim, olha, na Assembleia Ordinária, que é a prestação de conta e a previsão orçamentária, eu vou cobrar um valor X, porque tem vários cálculos para fazer. Mas a maioria, Catla, é como você falou, não cobra nada, já está diluído nas mensalidades que você paga. Tá bom? Com certeza. Tem uma observação bem interessante aqui da 3M, assessoria, deve ser condominial, que falando ali da previsão orçamentária ordinária e extraordinária, que ele coloca assim, até para completar ali o que a Fátima colocou, quanto a gordurinha, enfim. Ele botou assim, minha conta de luz tinha média de 28 mil e durante 3 meses dobrou, acabou com todo o meu planejamento. É isso mesmo. Por isso que é uma previsão e a gente precisa ter gordurinhas, né? Para justamente suprir esse tipo de situação, né, gente? Show, perfeito, bem legal. Se eu te falar que aconteceu, eu não vou falar só comigo, não. Aconteceu com todos os síndicos. O aumento da energia. Né? Olha, o aumento da energia realmente dobrou mesmo. Eu tenho um condomínio pequeno que a energia passou de R$500, de R$300 para R$900. Aí eu falei assim, poxa, e agora como que eu faço? Aí a gente fez algumas medidas ali para reduzir a despesa do condomínio. Mas só que nesse caso, por isso que eu falei lá, Cata, essa gordurinha que eu gosto de falar para os síndicos, para o pessoal entender melhor do que falam no técnico, isso daí ajuda nessas oscilações do governo. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Essa questão de energia que dobrou, triplicou em alguns casos, em algumas regiões, a gente não sabia o que ia acontecer. Então, isso é normal, vou deixar você, síndico, bem tranquilo com relação a isso aí, porque todos os síndicos do Brasil estão passando por isso também, inclusive eu, porque aumentou e várias coisas que eu planejei em fazer durante o ano de 2021, não dei conta de fazer. Mas uma coisa muito importante você fazer, você vai em assembleia e deixa claro isso, pessoal, eu não fiz isso que estava previsto por conta do aumento de energia. Vocês querem que eu faça? A gente tem água também aumentou muito. Né? Aqui na região, nem tanto eu senti isso, mas aumentou um pouco também. Outras pessoas colocaram aqui também. Mas, olha só como passa rápido, César. Parece que faz 5 minutinhos, faltam 10 minutos, e eu quero fazer uma pergunta. Mas quando o assunto é bom, é isso mesmo, né, minha gente? É gostinho de quero mais. Mas eu tenho uma dúvida
Até puxando sardinha aqui para o meu lado, né? Porque eu não sou boba nem nada. Até para quem não estava aqui no início, entrou agora, vamos lá. Então, como é que fica a questão da inadimplência no condomínio para elaboração da previsão orçamentária e que providências o síndico pode tomar para ajudar, né, até mesmo nas previsões, enfim? Olha, a inadimplência, se você souber administrar a inadimplência, você ajuda muito o condomínio. E se você soltar a rédea, a inadimplência afunda o condomínio. Então, eu vou dar algumas dicas aqui sobre como regular. Primeiro, se a gente está falando sobre previsão orçamentária, a gente tem que prever a inadimplência. Então, primeiramente, eu vou falar, Cata, como prever e depois eu vou falar como ajustar. Então, como prever a inadimplência? César, sei que a inadimplência varia, claro, varia de condomínio para condomínio, mas só que nunca não vou falar essa palavra, mas é entre 5% a 15%. A inadimplência é um condomínio bem administrado, que o síndico ali está. Passou de 15%, a gente já tem que rever algumas metodologias de cobrança. Mas só que eu não gosto de deixar passar de 15%. Mas na prestação de conta, previsão orçamentária, eu digo, né? Na previsão orçamentária, eu sempre jogo 20%. Sempre eu gosto de deixar uma margem de erro ali, sempre a gordurinha. Uma É margem melhor de pecar erro. para mais do que para menos, né? Isso mesmo. Por quê? Se a gente pega uma gordurinha de um lado, do outro, na somatória total, a gente tem uma receita que dá para a gente não ter tanta despesa extraordinária. Agora, vamos lá. César, como que eu equalizo a inadimplência do meu condomínio? Eu já fiz várias estratégias, várias técnicas, não vou falar assim, ó, César, faz isso que vai solucionar. Não é. Então, várias estratégias vai concomitar para a redução da inadimplência. Deixa eu ver aqui, ó, se eu falo demais, não vai passar o tempo. Vai concomitar para redução da inadimplência. Primeiro, protestar. Porém, você tem que deixar claro isso em assembleia, se caso a sua convenção não mencionar que você pode protestar. Então, reduz sim, César. Reduz ali de 5% a 10% você protestar o boleto da cota condominial ou taxa de condomínio, dependendo da região que vocês estejam. Outra estratégia. A gente tem uma empresa que ela liga, hein? Sabe aquela pessoa chata que fica ligando? Isso ajuda muito. Você não tem noção tanto que ajuda você mandando, mas claro, educadamente. Então, se o síndico tem uma empresa de cobrança, a seguinte estratégia liga, manda o WhatsApp, manda SMS, que isso ajuda muito a reduzir a inadimplência. Aí tem agora o pulo do gato que eu faço, mas tomara que ninguém que eu administro aqui esteja escutando. Mas é uma cartinha. O jurídico elabora uma cartinha bonita, OAB, tudo. Olha, você tem 24 horas para pagar, senão a gente vai entrar com ação judicial e em cima disso há encargos. Essa cartinha ajuda muito também. Se você fez esses passos que eu falei, e a pessoa não pagou, realmente é porque a pessoa não tem dinheiro. Mas eu tenho a melhor solução, que tu esqueceu de falar. Eu tenho a melhor solução. A garantia. É a inadimplência zero, gente. A receita garantida. Eu só esperando aqui, aflita, ansiosa. Gente, a receita garantida tira essa responsabilidade das costas do síndico. O síndico não precisa mais se preocupar quanto à inadimplência, principalmente se é síndico morador, em ter que cobrar o vizinho vai fazer cara feia. Hoje a gente consegue montar uma previsão orçamentária daqueles condomínios que têm receita garantida, né, fazendo uma projeção de quase aí 98% certeiro
porque, né, não contando aí a sazonalidade de uma inadimplência. Porque a receita garantida, ela te dá essa segurança. Por quê? Porque você vai receber aí quase 100% da sua receita mensalmente. Vai poder arcar com todos os seus compromissos mensalmente. César, que isso, cara? Olha, se eu te falar que eu tinha esquecido, isso daí a gente chama de garantidora ou receita garantida, que seja. Mas se eu te falar que isso daí deixa o síndico dormir, você não acredita. Isso daí é como se fosse um remédio para o síndico. É verdade. Por quê? Tem lugares, eu tenho vários condomínios que têm receita garantida. Depois que você implanta a receita garantida ou garantidora que fala, o síndico sabe que no mês seguinte ele vai ter aquele valor, faça chuva, faça sol, ele vai ter aquele valor disponível na conta dele. Isso daí traz um alívio para o síndico, porque tem condomínios de pequeno, médio porte, que o síndico mesmo que faz as cobranças, vai lá, manda mensagem, porque você não pagou. Você não pagar acarreta um impacto muito grande no condomínio. Sim. Então, a questão da garantia da receita é onde que faz o remédio realmente, do sono do síndico. Isso. Se vocês querem dormir, não precisa tomar Rivotril, é só contratar a nossa receita garantida. Mas assim, brincadeiras à parte, só para que possam ver também que isso aqui não é nada combinado, né? Realmente é uma interação, uma troca de experiência. E é isso aí. Né? Então, isso é o que move, isso é o que faz com que nós estejamos aqui quase 8 horas da noite para levar conteúdo relevante, ajudar vocês nessa jornada. Então, aqui já estamos finalizando, né, César? Infelizmente, muito rápido. Eu não falei nem a metade do que eu queria falar. Mas olha, eu achei uma pessoa que fala mais que eu, hein, gente? Ele fala bastante. Olha, às vezes, teve um síndico que eu fui conversar, Sabrina do Rio Grande do Sul, não sei se ela está aqui. Eu falei para ela assim, 20 minutinhos de conversa, deu 1h40 de conversa com ela. Então, eu converso muito, mas só que, Catla, eu quero não só agradecer a você, mas agradecer a Condoconta, porque, pessoal, vou fechar aqui. Eu contratei a Condoconta no ano passado, a gente está fazendo a migração, está aí uma porcentagem grande da migração de todos os meus condomínios, deixando aqui um depoimento meu com relação à Condoconta. E eu vou falar para vocês. Com a economia que a Condoconta está trazendo para a gente, eu não fiz o cálculo de todos os condomínios, mas só que provavelmente vai manter a taxa de condomínio ou a cota condominial, dependendo da tua região. Então, vai manter com essa economia que a gente está tendo. Com relação a boletos, com relação à despesa bancária, deixando claro que não só boletos, mas despesa bancária é zerado na Condoconta. Então, graças a vocês, eu agradeço. Não vai ter, na maioria, não terá um reajuste a maior, um aumento da taxa ou da cota condominial nos condomínios. Agradeço aí a toda... deixando claro também, pessoal, pensa no atendimento excelente do pessoal da Condoconta. É desse jeito, é sempre sorrindo, sempre prestativo, excelente, muito rápido o atendimento também, e eu sou aquele cara da geração X, aquele cara que é meio sistemático, que dá aquele passinho devagar, mas com a Condoconta ali, eu não tive dor de cabeça, mesmo o pessoal falando assim, César, cuidado com esse negócio de banco digital, mas não tive nenhum problema e não terei também nenhum problema com vocês. Eu agradeço demais, não só você, Cata, mas toda a sua equipe, a Sabrina também, que me suporta bastante. Dá um abraço aí para a Sabrina, que ela tá aqui na live, tá vendo a gente? Tá. Sabrina, ela dá suporte para mim, ela tem bastante paciência. Então, eu mando um abraço aí não só para você, para a Sabrina, para toda a equipe aí do Condoconta. Que bom, fico muito feliz em compartilhar com você essa primeira live. Né? O César, ele foi um dos meus primeiros clientes que eu atendi
quando eu entrei no Condoconta. E realmente, pessoal, quando ele diz que ele conseguiu reduzir com as tarifas bancárias com o Condoconta, ele conseguiu, porque somos um banco 100% gratuito. Você não paga para TED, você não paga para emissão de boleto, você não paga para manutenção de contas. Então, e somos um banco exclusivo para atender somente condomínios. Então, a gente sabe quais são as dores de vocês. Então, vem com a gente que a gente vai conseguir te ajudar. Então, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a todos que estão aqui, que acompanharam, que interagiram conosco. César, gratidão por estar aqui comigo hoje também. E eu quero convidar vocês, não vão embora ainda, nos sigam nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn. Baixe o aplicativo do Condoconta agora, é gratuito, não paga nada e já abra a sua conta. E amanhã os nossos especialistas já vão entrar em contato com você para agendar uma reunião e te mostrar como tudo isso é possível. Então, Condoconta, o banco oficial dos condomínios, transparência não tem preço e nem tarifa. Pessoal, até mais, viu? César, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade, um abraço aí para você e para todos que estão na live. Eu tenho certeza que muitas pessoas ainda vão ver esse vídeo e vão agradecer a Condoconta, porque o Condoconta que me convidou, vão agradecer aí todo esse conhecimento que foi passado para todos aí. Perfeito. Obrigado aí, uma boa noite, obrigada. Um bom descanso para Boa noite, você. pessoal. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite, tchau.